Para a sociedade atual ou era moderna, é considerado um maluco louco todo aquele indivíduo que tem uma visão contrária da maioria das pessoas. Aquele em que a sua perspectiva sobre o mundo não se encaixa na sociedade em que está inserida. O candidato presidencial Venâncio Mondlane deixa nas mãos do Conselho Constitucional o anúncio da fase Turbo V8 na sequência das manifestações por si convocadas. Mondlane diz que a proclamação dos resultados das eleições de 9 de outubro vai ditar se o país envereda por uma via de paz ou de desordem. E este foi o adjetivo atribuído ao Venâncio Antônio Bila Mondlane. O homem que parou Moçambique inteiro, sem ter armamento e nenhum exército, com apenas um celular e acesso à internet. Para alguns um herói e para outros um oportunista. Um nome que desperta paixões e desconfianças, com convergências e divergências. Quem ele é de verdade? Um defensor do povo ou um político em busca de palco? Hoje, vamos além do que se fala nos bastidores. Vamos decifrar o homem por trás do discurso. Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que o vídeo não pretende apresentar nenhuma posição política ou dizer que o canal é da esquerda ou da direita, mas sim olhar para o impacto e popularidade que Mondlane teve nos últimos tempos, percebendo assim de onde vem a sua qualidade e habilidade social, porque Venâncio não nasceu líder, mas sim teve diversos obstáculos na sua infância e adolescência que o tornaram o que ele é hoje. Tudo começou no dia 17 de janeiro de 1974. Lixinga, capital da província de Niassa, vem ao mundo um bebê que iria mudar a mentalidade de muitos moçambicanos de forma inédita. E sim, eu sei perfeitamente que o nosso país teve diversas figuras visionárias, mas Venâncio, além de político, foi ativista social e cívico, formador, consultor, fundador de coletivos artísticos e muitos outros atributos. Amado por muitos e odiado por poucos. Para alguns um gênio e para outros um louco. Mas a diferença que existe entre os loucos e as pessoas ditas normais é que um deles está sempre um passo à frente. As escolas, todas elas, vemos crianças a estudarem, sobretudo nas zonas mais recônditas, a estudarem no chão, numa sombra, uma parede já caída. Este é um problema que não se deve calar e é uma imagem que não se deve vender ao nível nacional. Não vamos falar de perdão quando é para tirar a vida do moçambicano. Não vamos falar de perdão quando é para deixar a Estrada Nacional número 1 da forma que está. Mas uma promessa veio da Estrada Nacional número 1. Não vamos falar de perdão quando é desgraçar a vida do moçambicano. Não vamos falar de perdão quando permitimos que mais de 90 e tal de jovens, licenciados, muito bem licenciados, continuem a dar com diplomas, a zanzar na rua com diplomas, porque o emprego está disponível para um determinado grupo. Alguns em Moçambique são pessoas não gratas. Tudo que este homem nos alertou, após ser popularmente conhecido, está sendo concretizado nos dias de hoje. Mas Mondlane não nasceu visionário ou doutor, e muito menos na riqueza ou berço de ouro, mas sim de uma família de classe média. Não se sabe ainda ao certo sobre os pais de Venâncio Mondlane, pese embora muitos acreditam que ele seja o filho do ex-presidente de Moçambique, Eduardo Mondlane. Boa parte da sua infância passou em Lixinga e ainda pequeno mudou-se com a família para a cidade de Maputo, provavelmente em busca de melhores condições de vida e acesso à educação. Vindo de uma família de 9 filhos, com 4 irmãos mais velhos e 4 irmãs mais novas, Venâncio era o tipo de irmão que via as irmãs como sua responsabilidade e fazia tudo o que estivesse ao seu alcance para as proteger das adversidades que eram incumbidas. Primeiro queria dizer que eu venho de Moçambique, de uma família da classe média, uma família de muitos filhos. São 9 filhos e eu tenho antes de mim 4 irmãos mais velhos e tenho 4 irmãs mais novas. Então eu estou assim, no meio, aquilo que a matemática chama-se de bissetriz. A fim de cumprir o seu desejo, ele começa a treinar artes marciais para defender não só as suas irmãs, mas também as crianças vulneráveis da sua comunidade. E pouco a pouco, a vontade de sempre colocar o próximo em primeiro lugar se intensificava, acabando posteriormente por abrir uma escola e um ginásio no quintal da sua casa, para uso gratuito. Por mais que ele estivesse inserido em um ambiente de pobreza, desigualdade e de falta de serviços básicos, ele mostrava desde muito jovem
jovem com um espírito de curiosidade, inquieto e solidário. Era conhecido entre os amigos e vizinhos como alguém com grande facilidade de comunicação, com gosto por leitura e envolvimento em questões da comunidade, sendo uma pessoa que não se calava diante da injustiça. Passados os tempos, Venâncio sentiu a necessidade de comunicar em grande escala, o que fez com que ele fosse um comunicador de televisão, fazendo intervenções e críticas fortes ao governo, abrindo assim as portas para a área política, lugar este que, como deputado, intensificou as suas abordagens críticas e se tornou uma pedra no sapato das várias pessoas do governo no poder. Então fui fazendo críticas, denunciando injustiças, corrupção no meu país. Mas chegou uma altura que achei que não era o suficiente. Era um comentador muito conhecido no país, mas achei que tinha que fazer alguma coisa mais. Então candidatei-me nas eleições locais, as eleições municipais. E depois, precisamente, há cerca de 12 anos, em 2013, eu faço a minha primeira entrada na vida política ativa. 12 anos depois, tornei-me deputado na Assembleia da República. Então usei o palco, o pódio da Assembleia da República para fazer denúncias sobre injustiças, para fazer também denúncias de escândalo atrás de escândalo da ação governativa. Com base nesse modus operandi, quanto mais popularidade Venâncio tinha, mais inimigo ele fazia, e que gerou inúmeras ameaças e discursos de ódio. Mas para ele, aquele era um combustível para continuar. Ação este que culminou na sua seleção para participar na investigação das dívidas ocultas com outros investigadores. Ao expor as diversas figuras das dívidas ocultas, Venâncio teve reconhecimento e admiração pela maior parte da população e, em 2024, Moçambique começou a sentir uma certa indignação e revolta popular, pressionando o governo no poder a dar espaço a um outro governo, visto que era bastante notório a ditadura no nosso país. O regime que está lá há 50 anos fez exatamente aquilo que eles estão habituados a fazer sempre, que é de roubar votos, que é de manipular resultados, que é de tentar trocar a verdade pela mentira, tentar colocar a manipulação como verdade. E as pessoas, quando se levantam, o que eles fazem? Atacam os civis, usam força e se impõem pelas forças das armas. E então assim também foi em 2024. E então nós, perante isso, e digo-vos uma coisa, isto que aconteceu, que acontece nos últimos 30 anos, porque o regime no meu país, ele domina tanto o sistema eleitoral, como também domina o sistema de justiça. E tem um exército ao serviço de um partido, não ao serviço de uma nação. Após a confirmação das fraudes eleitorais, querendo sempre adotar por vias legais, Venâncio junto ao seu partido tiveram a iniciativa de preparar um documento de contestação para submeter ao Conselho Constitucional, acreditando que por ser um órgão de justiça superior, seriam transparentes e livres na sua tomada de decisão. Mas não, infelizmente a realidade era o oposto. Num dia normal, Venâncio e a sua família vêm TV e escutam tiros do nada perto da sua casa. Assustado com a situação na qual outrora foi submetida, no mesmo instante ele recebe uma chamada que iria mudar por completo não só a sua vida, mas também a história de Moçambique. Dizia que o meu advogado pessoal, que era também o meu mandatário nacional, juntamente com o porta-voz do partido que sustentava a minha candidatura, tinham sido emboscados no carro, com 25 balas caíram sobre eles e morreram na hora, imediatamente. Para mim foi um choque e veio à minha memória momentos em que eu lembro-me do meu irmão que morreu num acidente. Mas este caso não era acidente, este caso era um caso político e todos sabiam. Então decidi, naquele dia, convocar para 2 dias seguintes uma greve nacional, uma manifestação nacional, não só por causa do Elvino, não só por causa do Paulo Guambe, mas por causa das centenas de vítimas que têm sido silenciadas sem justiça. 21 de outubro de 2024. Esta data ficou cravada na história de Moçambique. Motivos?
Simples. A partir desta data, começa a caçada ao Venâncio Mondlane e também aos seus apoiantes, que se dirigiam às ruas para o apoiar, obrigando-o a ter que se refugiar em parte incerta fora de Moçambique, temendo pela sua vida e também da sua família. E com estas ações de comportamento do governo moçambicano, maior parte das pessoas começaram a ter um outro ponto de vista sobre o que a mídia tentava arduamente censurar. Muitos jovens se levantaram pela causa de Venâncio, mesmo ele estando distante. E pela primeira vez na história de Moçambique, vimos um povo cansado com a governação que de forma contínua tem regredindo o desenvolvimento do país. E desta feita, o povo foi às ruas, manifestou de forma intensiva e contínua, atacando de forma extensiva Moçambique como um todo. E quando digo todo, é todo mesmo, desde cidade, municípios, localidades, bairros e até povoados, a fim de dar um basta a este sofrimento, porque Venâncio não foi o culpado das causas ou consequência das manifestações. Os moçambicanos apenas eram um povo cansado à procura de alguém com coragem suficiente para os liderar. No decorrer das manifestações, cada dia que passava, era notório a falta de humanismo e empatia por parte do governo, que tinha a coragem de disparar e matar um povo desarmado, pedindo por melhores condições de vida, mostrando que eles estavam dispostos a passar por cima dos direitos humanos para continuar no poder. E, infelizmente, com base em fraudes, irregularidades e roubo de votos, a Frelimo ganha as eleições presidenciais. Desculpa, partido, que eu não tenho como, eu tenho que dizer. O partido Frelimo não quer entregar as pastas de governação. Só que as pessoas não querem ver. Estão a usar democracia num país que não existe democracia. Entendeu o que eu digo? Não há democracia em Moçambique. E não existe, mais uma vez, não existe nenhum país da África que usa voto impresso, que as eleições são transparentes. Todos os países africanos que estão a usar voto papel, aquele papel, sempre tem poeira, porque o partido do poder não quer sair. Vitória esta banhada de sangue, miséria e descontentamento em massa. Mesmo distante, Venâncio continuava convocando manifestações, onde cada uma delas tinha mais impacto e magnitude que a anterior. Por conta disso, muitas vidas foram ceifadas não só por parte da população, mas também da polícia. Por conta destas perdas humanas, Venâncio começou a se sentir culpado e recebia várias mensagens de ódios, alegando que ele era um cobarde que se refugiou e assistia à morte de muitos inocentes, obrigando-o a voltar para o país a fim de morrer pelo seu povo. No início do vídeo, foi dito que não se pretende apresentar nenhuma posição política, mas sendo uma pessoa racional, importa referir que todos os ideais na qual Venâncio defende são legítimos. Muitos admiram a audácia na qual Venâncio teve de trocar vários partidos e do nada sair de um mero deputado a candidato à presidência da República. Humildemente falando, ele foi certeiro a adotar essa escolha. E se ele quis ser o comandante supremo da nação, é pelo facto de Venâncio acreditar que não podemos esperar resultados positivos acreditando em pessoas que cometem os mesmos erros, porque isso é a verdadeira definição de burrice. Meus irmãos e irmãs, não se justifica um país rico em recursos naturais estar pobre a esses níveis que nos encontramos nos dias de hoje. Já ninguém se sente feliz nesse país. O nível de pobreza só aumenta, a educação é precária, os nossos hospitais chegaram ao ponto de fazer cirurgia com materiais não esterilizados, passando doenças a pessoas inocentes. E sinceramente falando, o povo está nem aí para quem está no poder. Apenas queremos melhores condições de vida. No último vídeo publicado no canal, mostrei que Dubai se tornou uma potência econômica apenas com o petróleo e uma boa gestão governativa. Mas Moçambique foi abençoado pela natureza, com todas as condições necessárias para que em menos de uma década possa de uma vez por todas se tornar desenvolvida. As reclamações do Mondlane são verdadeiras, e nem é por conta da questão da ganância individual, pois Venâncio foi um membro da Frelimo, assim como seu pai, porque eles acreditavam que o partido era puro, transparente e verdadeiro. Infelizmente ele estava enganado. Desilusão esta que fez com que ele saísse do partido. Foi ao MDM e saiu. Entrou na Renamo e também saiu. E o que lhe fez saltar de partido em partido foi por sentir que os seus ideais não se encaixavam. Mesmo com vários privilégios que teve na Assembleia da República, Venâncio preferiu abrir mão de tudo e começar do zero, mostrando que ele quer apenas lutar pelo bem da população e não pelos seus interesses pessoais. Ele é
homem de Deus, não é homem do Altíssimo, o Venâncio. O Venâncio é homem de Deus. É homem de Deus? É homem de Deus também, homem porque do ele não Altíssimo. sabe. Ele é homem de Deus, é homem que está dentro do sistema. Mas é preciso frisar uma verdade. O Venâncio Meilani tem capacidade de governar. Podia fazer melhor, podia fazer uma coisa. Ele podia querer provar. Ele já é onde haveriam de ficar espertos, porque o Venâncio ia trabalhar. Eu não vou ter que tirar mero. O jovem pode trabalhar, tem capacidade. Aquele senhor é íntegro, o Venâncio, é uma pessoa sã. Aquele senhor não pediu para estar na reunião. Aqui vão me dizer que não, ele é espião, é CIS, é sei lá o quê, Frelimo. Aquele senhor não pediu para estar na reunião. Tem alguém que lhe convidou? O maior líder. Aquele senhor deixou tachos na Assembleia. Tu achas quantos desses aí vai aceitar deixar tacho? Não ficar sem salário, sem nada. Ficar. E digo-vos mais, Venâncio pode até não ter ganho a batalha, mas não perdeu a guerra. Porque graças às manifestações por si convocadas, vários moçambicanos ganharam conhecimento e abriram os olhos. E o governo começou a se sentir muito pressionado como nunca no que toca ao exercício das suas funções e obrigações. Vamos todos lutar pelos nossos direitos. Não normalizem a escravidão moderna. Vale mais morrer com dignidade do que viver como animais. Nós fomos libertos, sim, do colono branco, mas fomos aprisionados pelo colono preto, que não só coloniza, mas acima de tudo está escravizando os próprios moçambicanos. Povo moçambicano, é chegada a hora de abrir os olhos, abrir a mente e dizer o seguinte, que este país é nosso. Este vídeo levou 3 meses para poder ser produzido e tive diversas dificuldades para o concluir, por diversos fatores, mas não desisti e continuei. E por isso, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e valorize o meu esforço. Eu também sou uma pessoa cansada com o rumo que o nosso belo Moçambique está levando. Mas é o dever de cada um de nós queixar até que se prove o contrário. E não se esqueçam, da voz do povo vem a mudança. Até breve.